Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rafaela Fineza, sou terapeuta de casais e esse é o meu canal. Se você está comprometido em ter um casamento saudável e feliz, já se inscreve aqui e vem comigo no meu propósito de salvar casamentos ao redor do mundo. E hoje a gente vai falar sobre 7 mudanças imediatas que você precisa ter para ter sexo no seu casamento. E eu convidei o meu esposo, a Donai, para estar falando junto com a gente aqui hoje. Então vamos lá? Bora. A primeira mudança que você precisa ter imediatamente para ter mais sexo no seu casamento é mudança de mentalidade. Gente, o que é o sexo para você? O que significa sexo para você? Você sabe? Você tem uma noção? Você tem um entendimento do que é o sexo para você? Então, ok. E agora, o que é o sexo para o seu cônjuge? O que o sexo representa na vida dele? A primeira coisa que vocês têm que entender nessa mudança de mentalidade é que o sexo para o homem é para uma coisa, o sexo para a mulher tem uma outra função. E isso vai fazer com que vocês percebam e tenham necessidades diferentes frente a isso. Então, pensando no que o sexo é para você, eu já atendi vários casais, já atendi várias mulheres e muitas delas já chegaram para mim dizendo que o sexo é algo ruim para elas, que o sexo é só para cumprir tabela, que o sexo é mais para cumprir obrigação. E, na verdade, a gente sabe que o sexo não é nada disso. Isso é uma distorção do que o sexo representa na nossa vida e do que ele representa para a relação. Então, se você continuar achando que o sexo é para cumprir tabela, é para obrigação, ou é para procriação, para gerar filhos, você não vai estar vivendo todo o propósito, todos os benefícios que o sexo tem para sua vida e para o seu relacionamento conjugal. E aí é onde a gente precisa fazer essa virada de chave na sua mente, né? Porque o sexo, ele vai muito além. O sexo é intimidade, é a intimidade mais profunda que você pode ter com uma pessoa, é através do ato sexual. Um dos pontos, né, é que o homem, ele faz sexo por diferentes motivos do que a mulher. Um exemplo disso é que quando o homem está estressado, ele quer fazer sexo. A mulher, quando ela está estressada, ela quer conversar. Então não adianta a gente ficar achando que o homem ele só pensa em sexo, né? Isso também precisa, essa chavinha também precisa virar. Porque... Ele não é só estressado, porque o homem, quando ele tá calmo, ele também quer sexo. Exato. Quando ele tá nervoso, ele quer sexo. Isso. Quando ele tá irado, ele também quer sexo. Quando ele tá super tranquilo, ele também quer sexo. Ele quer sexo o tempo todo. E eu falei esses dias lá no Instagram, né? Inclusive algumas perguntas que vocês fazem. Eu disse que o homem pensa em sexo 90% do tempo e os outros 10% ele está pensando em como te convencer a fazer sexo com ele. Então 100% do tempo do homem é pensando em sexo. É claro que ele se distrai com o trabalho, com as crianças, com o lazer, né, com sei lá, alguma coisa que ele faz para se divertir, seja ver uma televisão, ver um jornal, ver um futebol. Provavelmente nessas horas ele não está pensando no sexo, mas se ele distrair, né, amor? E não necessariamente, até nesses momentos, muitas das vezes ele está pensando também em sexo. Não. E é importante dizer isso, né, porque como a doutora Rafaela falou, em relação à mentalidade, porque eu já atendi pessoas, né, e até conheço uma senhora que foi casada durante 60 anos, o esposo faleceu, e ela já com 82 anos, se eu não me engano, de idade, ela reclamou e falou comigo que passou a vida inteira não entendendo o porquê do sexo, que era um entra e sai sem sabor e sem gosto. Ou seja, essa senhora, assim como 33% das mulheres ao redor do mundo, não sabem o que é o orgasmo, justamente por não virar essa chave da mentalidade, de entender o porquê, o como. E muitas vezes isso parte do problema do homem, né? De não saber tratar a mulher, de cuidar a mulher, de preparar a mulher para o momento do ato sexual. O homem realmente ele pensa muito em sexo, porque realmente é muito, muito bom. Né? Eu sempre falo que não tem nada que provoca mais adrenalina e prazer no homem do que o orgasmo, do que o sexo. Você pode pular de bungee jump, você pode mergulhar no fundo do oceano, você pode ir na montanha-russa mais alta do mundo, você pode fazer o que você quiser. Nunca vai te dar o prazer que o sexo dá. Então isso é algo que veio da natureza humana, né? Deus coloca isso no homem para que ele realmente tenha prazer com a sua esposa e a esposa com o seu marido. E muitas vezes isso não acontece justamente por essa questão da mentalidade. Então o homem não entende a mente da mulher, a mulher não entende a mente do homem. O homem não entende que a mulher precisa ser preparada para o ato sexual,
precisa ser cuidada, precisa ser acariciada, precisa realmente de todo um preparo para que no momento, né, geralmente no final do dia, às vezes à noite, no entardecer, ela seja preparada e aberta para esse momento que o homem tanto desejou ao longo de todo o dia. E muitas vezes as mulheres passam por esse processo, realmente apenas tem ali o ato e muitas vezes nem orgasmo ela tem. Né? Então existe essa pesquisa que mostra, né, essa quantidade de mulheres que vivem sem nem saber o que é o orgasmo. E realmente isso é muito triste, porque é algo realmente muito prazeroso e tem que realmente dar esse prazer à esposa também. É engraçado que um dia a gente estava falando, né, sobre esse módulo de sexualidade no curso de noivos, e um dos noivos, a Adonai, falou isso, né, que o sexo é a melhor experiência, como que você falou? É o que dá mais É o que prazer ao dá homem, mais né? prazer ao homem, né, e à mulher, né, de forma geral, falando no sentido de ser humano, né. E aí um dos noivos, né, que era virgem, né, ele virou e falou, mas você já pulou de bungee jump? Você já foi na maior montanha-russa do mundo, né? E a Adonai falou que não precisava ir para ele ter essa certeza. Porque realmente a gente entende, né? A gente entende o que é o sexo, o que o sexo representa na vida do ser humano. Para que ele veio, por que ele foi criado, né? Ele foi criado primeiro para dar esse prazer para o homem e para a mulher mesmo e para uni-los, né? O que une, na verdade, o casal. Na verdade, quando o casal ele casa, tá lá no altar, né? Adonai ele faz alguns casamentos e ele sempre fala isso, que o que une o casal não é quando o pastor, o padre, né, o celebrante ali, ele diz que se tornaram se tornaram marido e mulher, nem quando eles se beijam ali no altar, nem quando eles se despedem dos convidados, mas é no ato sexual que eles se tornam uma só carne. É ali que vocês se tornam um, marido e mulher. Então, o ato sexual é um ato para consumar a aliança entre vocês dois. Por isso a importância do sexo. Olha, por aqui você já vê a importância do sexo, né? E o que ele representa dentro da relação conjugal. E aí a gente estava aqui falando, e eu estava falando a questão da mentalidade, que normalmente essas que eu citei, normalmente são mentalidades da mulher, né? Que é para cumprir tabela, para obrigação, é para gerar filhos, né? E o sexo para algumas mulheres também ele é um peso, né? Porque muitas vezes o marido tem o desejo de ter o ato sexual e a mulher não quer, não está muito disposta, não está com muito desejo e ela sente assim, poxa, para que isso, né? Para que isso todo dia? Algumas mulheres se sentem também usadas, se sentem como um objeto, mas é também uma questão da mudança, da virada de chave na sua cabeça em relação ao que o sexo é. Porque se você entender que o sexo, o homem tem essa necessidade tão grande e a mulher ela não tem tanta necessidade, você vai entender a importância daquilo na vida do seu marido e você vai aceitar que muitas vezes não vai ser sempre com o desejo que a gente vai fazer, mas no final das contas vai ser sempre prazeroso se o marido também entender, ter essa viradinha de chave na cabeça dele, que ele precisa dar prazer para a esposa. Ele precisa preparar a esposa para esse momento. E o maior prazer, na verdade, é você ver o outro tendo prazer. Então não faz sentido o homem, por exemplo, ter o orgasmo e quando ele está excitado, e o homem se excita com muita facilidade, ele excita só pelo olhar, né? Quando ele vê, ele já está excitando. Então o homem tem essa facilidade muito grande. A gente sempre tem a comparação, né, de que o homem é o micro-ondas e a mulher é o fogão a lenha, né? Então o homem você apertou o botão e ele acende rápido, muito rapidamente. Só que também desliga muito rápido. Já o fogão a lenha demora a pegar o fogo, né? Só que quando pega também vai longe. Então se o homem tem essa mentalidade de ter prazer em ver a mulher sentindo prazer, ele vai ter todo o cuidado de gastar um tempo a mais, de tocar, de acariciar, de realmente gastar um tempo nas preliminares que a gente fala, né? Para que a mulher também alcance o orgasmo e tenha o seu momento de prazer e de intimidade. E aí quando a Adonai fala, né, nessa questão de pra gente ter prazer, é importante que o outro tenha prazer também, porque não tem sentido realmente um ato sexual sendo que só um teve o prazer. Vai acontecer algumas vezes? Vai. Às vezes, né, a esposa não está muito ali atenta, ela não está 100% ali naquele momento, às vezes pensando em outras coisas, o homem, como é mais racional nessa questão do sexo, ele vai ter uma facilidade muito maior para chegar no orgasmo, né? Mas antes dessa mentalidade, tem que entender que realmente a mulher ela pensa em muitas coisas, tá? A mulher ela é multitarefa. Então a mentalidade dela está ligada nos filhos, nos afazeres, no trabalho externo, no trabalho doméstico, na família, no cuidado, em muitas coisas ao mesmo tempo.
A mente do homem, não, a mente do homem é muito diferente, né? A mente do homem, ele, às vezes, é muito mais focada em uma determinada coisa que ele está fazendo, só que realmente ele pensa muito em sexo durante todo o dia. E eu achava, antigamente eu achava até que eu era tarado, né? Eu falei assim, não, eu devo ser muito tarado, porque eu penso muito em sexo. E aí quando eu comecei a conversar e aconselhar outros casais, eu comecei a perceber que não, que só muda o endereço. Os homens e as mulheres têm os mesmos padrões, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, só muda mesmo o endereço. Então somos realmente muito parecidos, muito iguais. Então o homem tem a caixinha do sexo dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, e a caixinha do nada, que é aquele momento que ele não está pensando em absolutamente nada, e é quando a mulher fala e conversa com ele, não, nem está ali escutando e realmente não está, porque ele está no nada dele, no vazio, que é uma caixinha também muito boa. E a outra caixinha é o sexo. Então mesmo que ele seja no trabalho, no dia a dia, ele realmente pensa muito e deseja muito isso, ele mentaliza esse momento muitas vezes durante o dia. Então é importante a mulher entender isso, né? Esse desejo do homem, a facilidade com que ele tem de se acender, de se excitar, de querer o ato sexual, e o homem de entender a mentalidade da mulher também, que por ela ser multitarefa, ela não está pensando nisso o tempo todo e muitas vezes, às vezes nem está pensando nisso. Mas se tiver todo o cuidado, o preparo, com certeza ela vai querer e vai pensar também e vai ter prazer. E a mulher ainda tem vantagem, porque ela pode ter múltiplos orgasmos, né? Ela pode ter mais de um orgasmo durante o ato sexual. O homem não vai ter isso. Depois da ejaculação ele vai parar por ali mesmo e não consegue ter mais, né? A não ser que dê um tempo para que ele realmente se estabeleça. A mulher ela já consegue. Então ela consegue ter até mais prazer no ato sexual do que o homem se ela for muito bem preparada e cuidada para isso. Então, nossa segunda mudança imediata para a gente ter mais sexo no casamento, porque vocês têm mais sexo no casamento, é em relação à vaidade. Gente, a vaidade aqui entra no sentido de cuidado. Se vocês não se cuidarem, se vocês não cuidarem da higiene, se vocês não cuidarem da pele, se vocês não cuidarem do cabelo, se vocês não se perfumarem, se vocês não se adornarem, vamos dizer assim, né, se prepararem realmente para o ato sexual, vai ser difícil. E não só para o ato sexual, mas ao longo do dia vocês precisam estar preparados para receber o outro. Quando o outro se aproximar para dar um beijo, para dar um abraço, a questão, né, da higiene bucal, a questão, né, de se aproximar e sentir o seu perfume, deixar o seu perfume no outro, né, porque o outro tem aquela sensação de que você está ali o dia inteiro sentindo o seu perfume nele ou nela. Então tudo isso vai causar um efeito, né, uma transformação para que vocês pensem ao longo do dia sobre o sexo, para que vocês pensem no outro, já pensando na possibilidade de estarem juntos no final do dia, né, no início da noite ou no fim da noite ali, para que vocês realmente tenham essa possibilidade de ter esse prazer. Por que essa necessidade do cuidado? Por que essa necessidade da vaidade? Porque nós somos levados por aquilo que a gente vê, principalmente o homem, né, amor? Sim, exatamente. O homem é muito. Observe a moda. É muito simples a gente entender isso, né? Muitas vezes a gente critica, não tem dificuldade de entender, mas é só observar. Observe que o homem, para ele sair, para ele estar pronto, ele coloca uma calça, uma camisa e pronto, tá ótimo, no tênis. A mulher não, a mulher tem todo o preparo, tem um guarda-roupa lotado de peças diferentes, ela não aceita, né, que seja com uma roupa igual de outra mulher. E por quê? Porque isso é instintivo, né? Porque ela quer chamar mais atenção das outras pessoas, dos homens que estão ali, do que as outras mulheres. Então se você chega numa festa, por exemplo, a mulher está com o mesmo vestido que o seu, acabou a festa para a mulher. Ela quer ir embora para casa. O homem é o contrário, se ele chega numa determinada festa e tem um outro homem com a roupa igual a dele, ele quer tirar foto, ele quer postar, ele acha aquilo super bacana, super legal. Então a mentalidade do homem é realmente muito mais simples nesse sentido, né? Da vaidade. Não que ele não precise cuidar, porque o homem é toda pessoa, o ser humano é composto por alma, espírito e carne, né, e corpo, e você tem que cuidar dos três, você tem que cuidar do seu espírito, da sua alma, né, a gente sempre fala sobre isso, mas também do corpo. Quando eu trabalho meu corpo, né, e uma vez eu fui perguntado, porque eu também sou pastor, me perguntaram uma vez no Instagram, né, e pastor pode ser marombeiro, pode malhar? Você é claro que pode, deve, porque nós somos compostos por corpo, alma e espírito, e eu preciso também trabalhar o meu corpo. Então eu preciso realmente fazer exercício físico, eu preciso trabalhar isso. E para quê? Para minha esposa. Por que eu quero ter um bom preparo físico? Para que eu tenha um bom preparo para a minha esposa, para me dar o máximo de prazer para ela, para que ela olhe para mim e sinta desejo pelo meu corpo também, porque eu sou composto disso tudo, né? Então realmente eu preciso me preparar fisicamente. Isso faz parte de uma vaidade saudável.
A vaidade, quando ela é extrema, ela é negativa, ela é ruim. Quando eu coloco a vaidade acima de tudo, e aí as pessoas começam a investir muito dinheiro em diversas cirurgias, e muda isso, muda aquilo. Quando você olha para a pessoa, ela não é mais ela, né? Porque ela mudou o nariz, mudou o rosto, mudou o cabelo, mudou a bochecha, o queixo, mudou tudo. Ela deixou de ser ela. É vaidade extrema, não é necessário isso, né? Agora, a vaidade de se cuidar, de cuidar do seu corpo, de se trabalhar o seu físico, né? A mulher, né, de se embelezar, de arrumar o seu cabelo, de se maquiar, de usar uma boa roupa, né? Dentro dessa vaidade, né? Uma lingerie, porque isso chama muita atenção do homem principalmente, porque ele é levado pelo que ele vê. Então, usar uma boa lingerie. A Rafaela fala que eu sou péssimo em escolher roupa e eu realmente não sei escolher roupa. Eu visto xadrez com quadriculado, com listrado, e eu não sei realmente combinar roupa. Agora, lingerie eu sou muito bom para escolher. Lingerie, ela sempre fala que eu escolho muito bem. Porque o homem é realmente levado pelo que ele vê. Então tem todo esse cuidado da vaidade, né, no ato, né, no pré-sexo, né, isso é muito importante para que você tenha um momento super saudável e super gostoso e divertido, né? É engraçado que se eu tô com uma roupa, ele não vai lembrar de qual roupa que eu tô. Porque olha como é a mente do homem. E aqui é pra gente desmascarar isso mesmo, gente. Que às vezes as pessoas elas têm vergonha de dizer o que elas sentem, o que elas desejam, né? E aqui eu tô falando bem claro pra vocês que Adonai, se perguntar pra ele que cor é a minha blusa aqui agora, ele só vai saber porque ele olhou agora. Mas se eu tivesse com uma lingerie, ele saberia exatamente todos os detalhes daquela lingerie, né? Quando a gente namorava, e olha como, né, isso já é a percepção do homem mesmo, né? Eu não tinha essa preocupação de comprar uma lingerie, mas ele todos os meses de namoro, a gente namorou 8 meses, durante os 8 meses, cada mês ele trazia uma lingerie diferente pra mim. Então, quando eu fui viajar de lua de mel, eu tinha uma mala de roupa e uma mala de lingerie. Eu tinha uma mala só de lingerie. Então, para vocês verem como que é a mente do homem. Ah, ele é depravado, né? Ou ele pensa só nisso? Sim, ele pensa só isso. Ele é depravado? Não, não é. É natural do homem. Por isso você precisa virar a chavinha, né? Por isso você precisa se cuidar. Por isso você precisa investir, né? Em como você vai se vestir. Não, Rafael, eu devo me vestir então de forma sensual? Sim, para o seu marido, não para o mundo, não para as pessoas lá de fora, dentro da sua casa. Você deve se vestir de forma sensual, sim, principalmente quando estiverem dentro do quarto, né? Só vocês dois. Porque quando há crianças, não dá pra você ficar andando sensual dentro de casa, né? Então, é todos esses cuidados. Isso também não deve ser uma desculpa, né? Ah, eu tenho crianças, eu não posso me vestir de forma sensual. Tem sim, tem como você fechar a porta e vocês terem ali o momento de vocês dentro da vaidade, né? Tendo vaidade, tendo cuidado, cuidar das unhas, cuidar da onde você toca, né? Da asperidade das suas mãos, dos seus pés. Tudo isso são detalhes que podem fazer toda a diferença. Passar hidratantes, né? O perfume em si, deixar a sua essência no outro, isso tudo vai fazer diferença e vai ser uma mudança que vai trazer mais sexo para dentro da relação conjugal de vocês. Gente, o terceiro ponto é pornografia. Aqui é uma mudança que precisa acontecer imediatamente, drasticamente. Por quê? O que é a pornografia? A pornografia nada mais é que um vício. Eu chamo ela de cocaína do sexo. Se existe a cocaína, né, que causa o mal aí para o ser humano de forma geral, existe a cocaína do sexo. E a cocaína do sexo é a pornografia. A cocaína destrói a vida do ser humano. E a pornografia destrói o ato sexual. Destrói a pureza do sexo. Ah, Rafaela, sexo é puro? É puro. Se for com o seu cônjuge, né, dentro do matrimônio ali, é puro. Né? É, na verdade, não ter o sexo que é impuro. Né? Se a gente fosse pensar numa questão de pureza ou de impureza, não ter o sexo é que é um grande prejuízo, é que é um grande problema. Então, a pornografia, ela entra como uma cocaína, ela entra como um vício e ela traz muitos prejuízos. Por quê? O que a cocaína, vamos pensar na cocaína normal, né? O que a cocaína faz? Ela muda a realidade. Por que o viciado ele gosta de usar cocaína? Porque é como se ele esquecesse dos problemas, é como se ele esquecesse de todas as dificuldades que ele está vivendo, né, de todas as crenças disfuncionais que ele tem diante da vida. Ele sente vontade de morrer, ele cheira a cocaína, ele fica bem, ele tem uma sensação de bem-estar. Mais ou menos assim é com a pornografia também. O que ela faz? Ela distorce a realidade do que realmente é o sexo, da pureza do sexo em si. E aí, o homem ou a mulher que está envolvido em pornografia, que hoje já existem dados de que as mulheres também estão ficando viciadas em pornografia, né? Estão
Então, entrando também nessa droga, né, nesse vício, distorcendo a realidade, o que acontece? Ele quer levar aquilo para dentro do relacionamento. Aquilo que ele vive na pornografia, ele quer levar para dentro do relacionamento. Só que é impossível, porque nenhuma mulher e nenhum homem vai se permitir ter os atos parecidos com aquela pornografia. Porque, primeiro, aquilo que acontece na pornografia é ficção. Porque muitas daquelas coisas ali são teatro, né? São encenações que eles criam para causar mais desejo, para causar mais disfuncionalidade na pessoa que está assistindo. Vocês precisam entender que aquilo ali são filmes, né? E como todo filme, existe um roteiro, existe tudo ali elaborado para que você seja levado à excitação. Por exemplo, quando a mulher começa lá, aquela gemessão que parece uma loucura, parece que ela está morrendo de prazer e tem um orgasmo sem fim durante o ato sexual. E aí no dia a dia do sexo normal, a sua esposa não faz tanto barulho assim, não geme tanto assim, não fica gritando tanto assim. Por quê? Porque aquilo é ficção, aquilo não é real. Aquela gemessão absurda que a mulher tem nos filmes pornográficos, aquilo não é real, né? Geralmente colocam os homens, né, com um órgão genital gigantesco, né, que é muito raro de se encontrar, e aquilo causa até uma depressão, né, em muitos homens, porque a média do tamanho peniano dos homens está em torno aí de 13, 14 centímetros, né? Alguns homens um pouco mais vantajados têm aí por volta de 17, 18 centímetros, não mais do que isso. E aí eles colocam os homens, né, em filmes pornográficos lá com 20, 21 centímetros de pênis, o que realmente é muito raro de se achar e de se encontrar. Então é todo um roteiro, existe todo um preparo, existe bomba de vácuo que eles utilizam, né, no pênis dos homens para que tenha aquele aumento de tamanho, né, absurdo, né? E aí no momento do casal, da sua intimidade, eles começam a ver que aquilo não é real. Que a mulher não geme daquele jeito, que aquela posição que eles estão utilizando ali não dá tanto prazer quanto uma posição mais comum, pelo contrário, gera um desconforto. E no filme parece que é super confortável, dá prazer, e não dá, justamente para que a câmera tenha um ângulo melhor, filme uma parte melhor, né, dos órgãos genitais. Então fuja da pornografia, porque não é saudável. Tenha a mentalidade de que a sua esposa, que o seu marido é o melhor para você, é o melhor que você tem, é a sua melhor parte. E é o que você tem que dar prazer para ele. Porque dando prazer, você também vai receber prazer. Tendo essa mudança de mentalidade aí e retirando a pornografia, que é esse terceiro ponto, com certeza a sua vida sexual vai se tornar muito mais saudável e prazerosa. E a questão da pornografia, né, de quando você vive o que a pornografia traz para você, o sexo em si, que é o natural, que é o real, se torna sem graça. Porque ele não tem mais tanto sentido, ele não tem tanta graça. Você fica esperando ter aquilo que a cocaína te oferece, mas o mundo nunca vai te oferecer o que a cocaína te oferece. E isso é tão perigoso que realmente é uma cocaína que eu já atendi casos em que o marido deixava a esposa na cama esperando e ia para o banheiro assistir pornografia e se masturbar. Por quê? Porque ele já estava num nível de vício muito grande e não conseguia nem mais ter prazer com a esposa. E isso realmente é muito triste, muito lamentável. O engraçado é que, na verdade, isso vem lá de trás, né? Os pais já levam os filhos homens para dentro da pornografia porque eles já entendem que eles são homens e eles precisam viver aquilo. Então, lá de trás, eles já trazem, na verdade, muitos homens já entram no casamento vivendo a pornografia na fase da adolescência, na juventude, e você pode até usar isso de desculpa, Rafael, isso vem lá da minha adolescência, eu nunca fiquei sem isso. Então é um bom momento para você já começar a mudança e a partir daqui largar esse vício, né? Se você precisar de ajuda, se precisar de terapia, precisar de alguém para te ajudar, algum amigo, né, que já tenha passado por isso, que possa te auxiliar, ou a própria terapia em si para mudar a questão dos seus pensamentos, as suas crenças em relação a isso, faça isso, porque a pornografia ela pode destruir a sua relação sexual com o seu cônjuge. Então, não deixe para depois. A quarta mudança imediata para você ter mais sexo no seu casamento é pensar na questão dos problemas financeiros. Por quê? É um dos poucos motivos que levam os homens a não quererem sexo, a não terem desejo, porque isso realmente mexe com a questão do orgulho deles, né, amor? Sim, porque o homem, como a gente falou, ele pensa em sexo praticamente o tempo todo, né? Muitas vezes durante o dia mesmo. Ele tem esse desejo. Muitas vezes que ele olha, que ele vê, ele realmente se excita, ele tem desejo.
Agora, o que você vai fazer com esse desejo realmente que é o que conta. Agora, um dos poucos momentos em que o homem deixa de ter desejo sexual é quando ele vive um problema financeiro. Porque o homem ele tem em si, culturalmente, a mentalidade de que ele é o provedor. E realmente ele é o provedor, né, do lar. Então recai sobre os ombros do homem a obrigação de arcar com as contas, de pagar as contas, de deixar tudo em dia. É claro que hoje a gente vive uma sociedade que o homem trabalha, a mulher trabalha, todos colocam, né, a finança dentro da casa para poder pagar as contas. Em alguns lares as mulheres ganham até mais do que os homens, né? Isso tem se tornado muito comum. Então esse não é o problema. Mas mesmo que a mulher ganhe mais que o homem, recai sobre os ombros do homem a obrigação de estar com tudo em dia. E ter falta de dinheiro realmente traz um sentimento muito ruim para o homem. Causa depressão, causa angústia, causa medo, causa desespero, quando ele vê a esposa, os filhos, né? E as finanças não fechando. A conta não está fechando no vermelho. Então essa preocupação mental do homem faz com que ele não tenha desejo sexual. É um dos poucos momentos. No momento de ira ele quer, no momento de paz ele quer, no momento de euforia ele quer, em todo momento ele quer. Agora no momento que ele está passando por um problema financeiro, ele realmente não quer, porque causa uma angústia muito grande. Então ter essa conversa, o diálogo, né, entre o marido e a mulher, nesses momentos é muito importante. E nesse ponto em que ele realmente não deseja, a esposa precisa observar isso. Poxa, o meu marido está diferente, ele não está me procurando. Ou seja, o que está preocupando ele? Porque se o seu marido não está te procurando sexualmente, existe um problema. Tenha certeza disso. Porque o marido, por questão lógica, por questão óbvia, por questão natural, ele vai procurar a esposa para sexo. Se ele não está te procurando, alguma coisa está acontecendo. Então vocês precisam conversar. E na maioria das vezes, na grande parte, né, das vezes, são problemas financeiros. Então a mulher precisa dar o apoio e muitas vezes com o seu carinho, com a sua atenção, falando para que ele não se preocupar, que ela está ali para poder ajudar ele no que for necessário, que ela vai se esforçar também junto, que eles precisam sentar, fazer as contas da casa, para poder fechar uma planilha, cortar gastos, né? Supérfluos principalmente, que ela vai ajudar a cortar esses gastos, trazer essa calma ao coração do homem para que ele venha realmente novamente a ter esse desejo e possa ter uma vida sexual ativa novamente. Porque até ter essa vida sexual ativa no momento de dificuldade, até financeira, também é bom, porque vai fazer com que ele fique mais tranquilo, e um homem tranquilo vai conseguir raciocinar e pensar melhor. Então o sexo ele traz tranquilidade, ele não traz só o prazer do orgasmo, ele traz equilíbrio, ele traz tranquilidade, ele traz paz, realmente é algo divino mesmo, né, o sexo. Então é necessária essa conversa. Sim, a mulher ela precisa, é nesse momento que o homem mais precisa da mulher, para que ela realmente tome a iniciativa, para que ela se posicione, para que ela mostre para ele, para que ela passe confiança para ele, que independente do que eles estão passando naquele momento, o ato sexual é de graça, né? Por mais que vocês estejam devendo, por mais que vocês estejam no vermelho, por mais que a crise financeira esteja ali perpetuando no casamento de vocês, o ato sexual ainda é um ato de graça, né? É gratuito, vocês não pagam por isso. Então vocês podem fazer aí o dia inteiro, né? Ter relação sexual o dia inteiro, desde que você consiga, esposa, né? Trabalhar a questão da mente do seu esposo para que ele entenda que é só uma fase, que aquilo vai passar, que aquilo não significa nada sobre ele, que aquilo não representa ele, né? Um problema financeiro não representa a potencialidade que ele tem, as responsabilidades que ele tem como marido, que é só uma fase que você está com ele e principalmente para dar prazer para ele. A quinta mudança imediata é cansaço e estresse. Por quê? Você precisa mudar essa questão do cansaço e do estresse. Porque ao longo do dia, ao longo da semana, a gente vai se sentir cansado, a gente vai se sentir estressado. A esposa vai se estressar com as crianças, com os trabalhos de casa, com os trabalhos de fora. O marido vai se estressar com o trabalho, vai chegar extremamente cansado no final do dia. Só que isso não pode influenciar a relação sexual de vocês, né? Não precisa influenciar a área sexual do casamento de vocês. E aí vocês precisam administrar isso para que vocês não caiam nessa cilada, porque vocês não caem nessa armadilha do cansaço e do estresse. Porque se for olhar o cansaço e o estresse todos os dias, gente, a gente está cansado.
Porque a mesma atividade que você faz na segunda, você faz na terça, você faz na quarta. Se você trabalha de CLT, se você trabalha fichado em algum lugar, que você passa, né, passa cartão de manhã, sai no final do dia, a sua rotina diária, ela é muito igual ao longo dos dias, exceto no sábado e domingo. Então o cansaço ele vai ser corriqueiro. E se vocês forem olhar o cansaço, vocês não vão ter uma vida sexual ativa. O sexo ajuda até no descansar, né? Porque mesmo no cansaço, quando você está muito cansado, e eu, por exemplo, eu tenho muitas funções, como a maioria das pessoas que acompanham o canal da Rafaela sabe, né? Eu sou professor universitário, sou gestor de curso, sou empresário, sou pastor, sou investidor financeiro, faço meus treinos, né? Treino também, faço musculação. Então eu tenho uma série de atividades ao longo do meu dia, né? Além de ser conselheiro do Copan, de órgãos ambientais, do CREA, uma série de funções que eu tenho, inúmeras funções que eu tenho, de bancas que eu participo, e isso gera um estresse, um cansaço muito grande. Agora, mesmo cansado, se eu durmo cansado dessa forma, eu tenho uma noite de sono ruim. O sexo, ele descansa a pessoa. É incrível como você termina o ato sexual, principalmente para o homem, muito cansativo, porque toda a força dele parece que esvai, né, na hora do orgasmo, né, parece que vai toda a força, energia embora. Só que aquilo ali gera para ele um conforto tão grande que ele tem uma noite muito mais tranquila, um sono muito mais revigorante. Então até nisso é importante vocês entenderem que mesmo no estresse do dia a dia, o sexo faz bem, porque ele vai te trazer um descanso durante a noite de sono e vai fazer com que a noite de sono te revigore e te traga mais energia para o próximo dia. Aqui onde também tem que ter uma viradinha de chave, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu tô cansado, então eu não vou fazer sexo. Se você virar a chave, você vai pensar, eu estou cansado, então eu vou fazer sexo. Porque o sexo vai me ajudar a liberar esse cansaço. Porque o sexo, gente, nada mais é também que liberação. A gente libera, né? A gente libera a sensação de estresse, libera a sensação de cansaço, libera a sensação de frustração, de decepção que a gente pode ter sentido. Os hormônios começam a funcionar melhor. Então você tem ali liberação de serotonina, que é o hormônio que te dá a sensação de prazer e bem-estar. Então quando você está cansado, quando você está estressado, quando você está decepcionado, frustrado, ter a sensação de bem-estar e prazer, isso vai te ajudar ou não vai? Então é essa virada de chave que a gente precisa entender. Quantas mulheres, né, e quantos maridos também, né, dá essa desculpa, né, eu tô cansado. Hoje não, eu tô cansado. Então que isso não seja uma desculpa para não ter ato sexual, mas que seja uma justificativa para ter o ato sexual. E isso vai virar completamente a área sexual da vida de vocês. A sexta mudança imediata que você precisa ter é em relação ao sedentarismo, é em relação a você realmente não fazer, né, não praticar nenhuma atividade física. E a atividade física, ela ajuda a nossa vida de uma forma geral, em todos os aspectos, né? Ajuda na questão da mente, ajuda o corpo físico ser mais ativo, ajuda na questão de prevenção de várias doenças, né, musculares ou doenças da mente também, ajuda na questão do envelhecimento e, é claro, gente, ajuda também no sexo, né? Não tem como a atividade física não influenciar no ato sexual. Influencia muito. Uma pessoa sedentária, ela tem uma taxa de produção hormonal baixa. Quanto mais exercício físico você faz, você aumenta a liberação hormonal, isso gera mais desejo, isso gera mais vontade e mais prazer. E o sexo, quanto mais sexo você faz, mais vontade você tem. Então, se você for deixar com que ao longo do tempo você vai diminuindo a frequência, essa frequência vai diminuindo cada vez mais. Eu já atendi casais que estavam 1 ano e 6 meses sem sexo. Isso para mim é uma loucura, isso para mim é o fim do mundo. É assustador. É assustador, é um filme de terror, um negócio desse para mim. Então, não diminua a frequência, pelo contrário, aumente a frequência. Então, o sedentarismo ele faz com que a frequência ela diminua. Então, quanto mais exercício físico você fizer, mais ativo você for, dona, eu preciso então ir para uma academia. Não, às vezes uma corrida que você faz no final da tarde, uma boa caminhada, qualquer exercício físico, um pular corda, ou então qualquer exercício físico que você faça vai aumentar a sua disposição, vai aumentar a sua produção hormonal e quanto mais testosterona você tem lançado no seu organismo, mais desejo sexual você vai ter. Isso é extremamente
biológico. Então não seja uma pessoa sedentária, né? A gente sabe também que o índice de obesidade, ele diminui o desejo, a libido, tá? Ele diminui a libido. Então você ter essa atividade física vai aumentar a sua taxa hormonal, vai aumentar a sua taxa de libido, vai aumentar o seu desejo sexual, então vai fazer com que você tenha uma frequência muito maior de sexo. Isso é realmente muito bom. E aí você pode perguntar, Dona, mas ter tanto sexo assim não fica banalizado? De forma alguma, porque quanto mais você faz, eu sempre falo isso, né, nos cursos de noivo que a gente faz, né, os casais que a gente atende, quanto mais tempo você tem, mais você entende o outro, mais você sabe o que dá prazer ao outro e mais prazer você tem no ato sexual. Então vai ficando cada vez melhor, vai ficando cada vez mais gostoso, vai ficando cada vez mais prazeroso o ato sexual. E isso realmente é fantástico. Então não seja sedentário, faça atividades físicas, se exercite, faça alguma coisa, se movimente, porque isso vai te fazer muito, muito bem. E não só também quanto mais sexo, né, mais você tem o desejo, mas também quanto mais velhos vocês ficam juntos, quanto mais tempo juntos, mais anos de casado, maior a qualidade desse sexo também, né? Algumas pessoas falam que antes faz muito, mas com pouca qualidade, e depois faz menos, mas com mais qualidade. Mas a gente pode juntar o útil ao agradável aí, ter muito e com qualidade, né? E a atividade física, ela vai te ajudar no sentido de que, como a atividade física nos ajuda? Por que ela é tão boa para a autoestima? Por exemplo, para começar, você vai ter uma autoestima muito mais saudável se você tiver atividade física, se você estiver praticando uma modalidade esportiva. Por que a atividade física ela ajuda tanto na autoestima? Porque é o aprendizado de uma nova habilidade. Quando você aprende ali a musculação, quando você aprende ali o crossfit, quando você aprende a jogar futebol, ou lutar boxe, né, ou fazer algum tipo de luta ali específico, pilates, né, ou tantos outros, o que você está aprendendo? Uma nova habilidade na sua vida, né? Não é qualquer um que consegue malhar, não é qualquer pessoa que chega ali e já consegue desenvolver muito rapidamente essa habilidade. Quando você tem esse entendimento que você criou para você uma nova habilidade, que você desenvolveu isso facilita no seu processo de entender o quanto que você é capaz, que é a questão da autoeficácia dentro da autoestima. Se você tem uma autoeficácia, então você tem uma boa autoestima. E se você tem uma autoestima saudável, muito melhor você vai ser do lado do seu esposo dentro da área sexual, porque você vai saber o quanto que você pode, o quanto que você é bom, o quanto você vai se estimar bem diante do outro ali, e isso vai fazer toda a diferença. Uma mulher que ela é uma mulher que confia em si mesma, um homem que confia em si mesmo, ele é irresistível, né? Então isso vai influenciar diretamente no ato sexual. A 7ª mudança imediata para você mudar e começar a ter mais sexo no seu casamento é comunicação, gente. A gente está fechando esse vídeo com comunicação porque ela é a chave para virar qualquer outra chave dentro da sua vida, de forma geral, em todos os aspectos da sua vida. E o sexo, ele não deixa de ser comunicação também. As pessoas se comunicam através do sexo, sabe? Algumas mulheres às vezes falam assim, meu marido não me pediu desculpa, meu marido não me pediu perdão por aquilo que ele fez ou por aquilo que ele falou, não pediu desculpa e por causa disso, enquanto isso eu não vou ter sexo com ele, a gente não vai dormir junto. Gente, muitos maridos, muitas esposas também, eles pedem desculpa através do ato sexual. É uma forma de demonstrar carinho, é uma forma de mostrar o quanto se sentem arrependidos, o quanto que querem ficar bem. Então é entender também a linguagem do outro e compreender que para também ter um sexo bom, né, e ter uma vida saudável sexualmente, é preciso comunicar o que está ruim e o que está bom. Exatamente. A comunicação é extremamente importante, como a Rafaela falou, em todas as áreas, também no sexo. Quanto mais eu me comunico, eu preciso dizer o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, ao longo dos anos, né, de casado, a gente passa a conhecer um ou outro. Então, quanto mais tempo você tem junto, mais você conhece o corpo do outro, onde ele gosta de ser tocado, onde ela gosta de ser tocada. Então, o marido, com o passar do tempo, ele precisa saber quais são os pontos do corpo que a mulher gosta de ser tocada, onde ela tem prazer, onde ela não tem prazer, o jeito que ela tem prazer, a forma do sexo que ela tem mais prazer. E a mulher também precisa entender isso do homem. Muitas vezes a gente atende casais em que o casal não sabe a posição que o outro gosta, não sabe nem a parte do corpo que o outro gosta de ser tocado, gosta de ser estimulado.
porque as pessoas são diferentes nesse aspecto. Tem pessoas que gostam de ser tocado no pescoço, nas costas, na perna, no abdômen, só no órgão genital, e depende muito de pessoa a pessoa. Tem gente que gosta muito do beijo, tem gente que já não gosta. Então você precisa se comunicar, você precisa conversar com seu cônjuge, você precisa perguntar para ele o que você gosta, onde que você gosta de ser tocado, onde que você gosta de ser estimulado. Então o cônjuge precisa saber os pontos que o outro mais gosta, onde ele gosta de ser tocado, o que dá mais prazer para ele e qual a forma que sexualmente ele atinge um orgasmo melhor, com maior prazer. Isso só vem através da comunicação. Ah, você pode descobrir isso sem comunicação? Pode, mas vai te dar muito mais trabalho do que se você se comunicar, do que você simplesmente dizer, olha, eu gosto disso, eu gosto de ser tocado dessa forma, eu gosto que você coloca dessa forma, nessa parte do meu corpo, eu gosto assim, eu gosto assado. Então você precisa se expressar, você precisa se comunicar. Então o sexo, ele é comunicação do ponto de vista de perdão, como a Rafaela falou, de pedir desculpa, mas ele também é comunicação quando eu falo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me incomoda, o que me dá prazer. Porque dessa forma, quanto mais comunicação você tiver com o seu cônjuge, mais prazer você terá no seu sexo. Você terá uma vida sexual super saudável, excelente, e aí você vai começar realmente a olhar o seu cônjuge com olhos realmente muito melhores, mudados, e isso vai trazer saúde à sua vida conjugal, vai trazer saúde à sua casa, à sua família como um todo, porque isso realmente vai refletir no todo. E aí, gente, também a questão também do obrigado, né? Ninguém precisa ser obrigado a ter relação sexual se não quiser, né? Então, isso aí entra também a questão da comunicação. E aí, algumas mulheres falam assim, eu não estou afim, eu não estou com vontade. Pronto, simplesmente, né? Responde assim, seca, crua, né? Alguns homens também, né? Eu vou falar mais aqui as mulheres, porque a estatística mostra que as mulheres, né? Elas tendem a negar mais por conta do homem ter um desejo muito maior que o da mulher. Só que, o que a comunicação mudaria nesse sentido, né? Uma comunicação mais assertiva. A esposa falar, amor, né, paixão, meu bem, né? E virar e falar, olha, eu não tô me sentindo bem hoje, eu tô assim, assim, assado, por causa disso, disso e disso, né? De forma bem pontual, com bastante detalhes, esclarecer para o outro que se fosse depender de você, você ia querer, mas algo está te incomodando, algo está te impedindo de ter um ato sexual. Então, quando você declara para o outro o quanto que está difícil para você, como você se sente diante dessa situação, o outro tem maior facilidade para entrar em processo de compreensão. Então, se ele consegue compreender, ele aceita melhor, ao invés de se fechar e falar assim, eu estou sendo rejeitado, né? Porque quando a mulher fala assim, eu estou cansada, não estou afim, não estou com vontade, é super justo, sabe? É super considerável pensar que o outro não está afim, que o outro não está com desejo. Isso é normal e a gente precisa comunicar porque a gente não é obrigado a nada. Só que quando você fala só assim, não estou afim, simplesmente, o outro se sente rejeitado. E, gente, ser rejeitado no namoro, ser rejeitado por uma namoradinha lá da escola que não quis te beijar, que não quis te abraçar, que não quis te paquerar, é uma coisa. Agora, ser rejeitado por uma relação profunda e duradoura é insuportável. É muito decepcionante. Então, o outro vai começar a se sentir cada vez mais rejeitado. E quanto mais ele se sentir rejeitado, mais ele vai se fechar. Aí é onde a gente chega muitas mulheres no meu consultório e falam assim, mas Rafaela, meu marido não quer fazer sexo. Meu marido não me procura. Já procurou lá atrás. Só que isso já tem tanto tempo que ela nem lembra mais. Porque foram tantos não estou com vontade, não estou com desejo, de forma a não comunicar de forma assertiva, que o outro se sente tão rejeitado e ele sente vergonha agora de procurar, porque ele não quer ser rejeitado de novo. Ao mesmo tempo, agora já partindo para outra questão, ninguém também tem que se sentir envergonhado. Ninguém precisa ser obrigado a fazer, mas também ninguém precisa se sentir envergonhado por querer fazer. E aqui é onde a gente entra nos homens, e eu quero falar diretamente para os homens agora nesse sentido, né? A questão da obrigação fica mais para as mulheres, a questão do envergonhado, o homem não precisa se sentir envergonhado se ele sentir desejo de fazer sexo, de ele fazer muito sexo, dele ter as fantasias dele realizadas, porque isso é um desejo natural do homem em relação à sua esposa. Então, que ninguém se sinta envergonhado por querer fazer sexo e que ninguém se sinta obrigado por ter que fazer sexo.
mas que haja essa comunicação assertiva a ponto de que o outro não se sinta rejeitado e que essa esposa não se sinta obrigada a fazer algo que ela não quer. Faz sentido para vocês? Então, quando existe comunicação, existe uma coisa que a gente chama de acordos. Uma comunicação assertiva é aquela que você faz bons acordos. Então, se vocês tiverem acordos no sentido de me diga como você se sente quando você não quiser, ou me diga o que você deseja dentro do ato sexual, dentro da nossa área sexual. Por exemplo, quantas mulheres não sabem, não desconhecem as fantasias do marido? Quantos maridos desconhecem as fantasias que a esposa tem? Muitas esposas levaram para o cemitério as fantasias delas e muitos esposos também morreram sem ter suas fantasias realizadas. O ato sexual é a área mais íntima que uma pessoa pode ter com a outra. É a relação mais profunda que você pode ter com a outra pessoa. Então ali existe um processo de aceitação também. Precisa existir aceitação. O outro aceitar que muitas vezes você não vai estar com desejo e o outro aceitar as fantasias e os desejos do outro, que podem ser muito diferentes em relação à própria fantasia, né? Mas que não haja também um preconceito, que não haja uma discriminação em relação à fantasia do outro. E é entender, eu dou conta de fazer isso? O outro diz assim, eu tenho muita vontade de fazer isso. Aí o outro pensa, eu dou conta de fazer isso? Tá dentro do que eu acho certo, correto, tá dentro dos meus princípios, dos meus valores, faz sentido para mim, eu gostaria de tentar, eu gostaria de experimentar? É aí onde entra a questão dos acordos. Fazendo acordos, e não e não é fazer trocas, né? Tipo, se você arrumar a casa para mim, eu faço isso. Não, sexo não é barganha, sexo não é troca. Sexo é profundidade, sexo é intimidade e é acordos para que todos dois saiam ganhando, porque assim como na relação conjugal eu sempre falo, a relação conjugal é uma relação de ganha-ganha, tudo que envolve a relação conjugal, por exemplo, o sexo, também precisa haver ganha-ganha, os dois precisam sair ganhando. E aí, gente, pra gente finalizar, eu quero terminar falando sobre uma pesquisa que foi feita entre os países da OECD, onde 70% dos casais divorciados, né, perguntados, colocaram o sexo, a falta de sexo, como o primeiro ou segundo motivo pela separação. E sendo que a maioria colocou o primeiro ou segundo motivo, mas os que colocaram o segundo, eles entendem também que é por conta de que alguns ficaram envergonhados por querer dizer que separou por sexo. Tipo, envergonhados por colocar isso como uma prioridade. E aí acabam falando o segundo motivo. Mas é entendível que a maioria deles poderia ter falado sim, que era o primeiro motivo. Então, o sexo, ele é uma parte central do casamento, uma das partes centrais do casamento. Ele não é só consequência do casamento, né? Eu já ouvi isso também no consultório. O sexo é consequência. Não, ele é parte crucial da relação conjugal. E se ficar em falta, tende a finalizar, né? Acabar em divórcio. Então, cuidem da relação sexual, coloquem em prática, façam essas 7 mudanças imediatas acontecerem na vida de vocês. E aí sim, vocês ainda têm uma chance de terem uma satisfação conjugal e de serem muito felizes juntos. E colocar isso em mente, né? Que o sexo, ele é puro, ele é saudável, ele traz descanso, ele traz tranquilidade de mente. Então são diversos fatores positivos que o sexo tem. Infelizmente, muitas pessoas, né, que a gente atende e acha que o sexo ele é uma coisa impura. De forma alguma, o sexo ele é puro, ele é saudável, ele ele é revigorante. Então o sexo ele traz inúmeras vantagens para o casal. Então tenha uma vida sexual saudável, uma vida sexual realmente que te dê tranquilidade, que traga alegria, que traga paz, que traga comunicação, que traga união entre você e o seu cônjuge. Isso é extremamente importante. Gente, é isso então. Muito obrigada pela sua atenção. Eu já quero te pedir para apertar o like, para que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas. E deixe um comentário aqui, deixe um feedback. É muito importante para a gente ouvir o que você tem a dizer, se esse vídeo te ajudou, como ele te ajudou. Compartilhe também com pessoas que podem realmente estar precisando de ouvir esse conteúdo, ouvir sobre esse assunto, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo.